Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez no ar, na internet, com o programa, a série de lives de programas em celebração ao 29º aniversário da Lei de Cotas. Legislação tão importante no Brasil, de inclusão de centenas de milhares de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A Lei de Cotas comemorou no último dia 24 de julho 29 anos de existência. Nesses 29 anos de existência, sobretudo após os momentos em que essa lei foi seriamente fiscalizada, contribuiu de maneira inusitada para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Antes dessa legislação ser efetivamente fiscalizada, eram pouquíssimas as pessoas com deficiência que estavam, de fato, inseridas no mercado formal de trabalho. Nós estamos falando das pessoas que trabalham como autônomas, muitas pessoas com deficiência na história das pessoas com deficiência, muitas pessoas com deficiência foram e ainda são camelôs e tal. Estamos falando da inclusão no mercado formal de trabalho. Hoje, no Brasil, quase 500 mil pessoas com deficiência estão inseridas no mercado formal de trabalho, graças à lei de cotas. Mas, queridos e queridas internautas, essa lei, sendo tão importante assim, ela continua sendo alvo de tentativas de destruição, de solapamento, enfim, forças ocultas, vamos chamar assim, trabalham para a perda da qualidade dessa legislação. A todo momento existem tentativas de solapar a lei de cotas. Agora, recentemente, passamos por uma situação de tensão. No ano passado, no final do ano passado, nós passamos por uma situação muito grave de tentativa forte de destruição da lei de cotas, e graças à mobilização das pessoas com deficiência e de seus aliados e aliadas, nós conseguimos barrar essa legislação que ainda está lá no Congresso Federal, ainda não foi engavetada, ainda está lá e pode aparecer a qualquer momento. Por isso, é tão importante a cada ano, a cada momento, em todos os momentos, a gente celebrar a existência da lei de cotas no sentido de fortalecê-la e, é claro, de aperfeiçoá-la cada vez mais. Eu quero agradecer à Câmara Paulista para a inclusão da pessoa com deficiência no mercado formal de trabalho pela realização destas lives. Quero agradecer ao NURAP, Núcleo de Aprendizagem Profissional e Assistência Social, que nos cede aqui o trabalho do Luan, nosso intérprete de Libras, e quero agradecer ao Instituto Modus Parités, que nos cede esta plataforma, e o trabalho da Júlia, que está aí nos bastidores. Então, vamos nos apresentar. Eu vou pedir, primeiramente, ao Luan que se apresente, que se autodescreva. Por favor, Luan. Bom dia, meu nome é Luan, tenho 33 anos, pele morena, barba e cabelos escuros, também olhos escuros, e estou utilizando uma polo cinza com um detalhe na gola branco e o logo do NURAP estampado na frente. Meu fundo tem uma parede branca. Eu vou me apresentar agora, deixar a nossa convidada por último. Eu sou Tuca Munhoz, sou um homem branco, 62 anos, cabelo, bigode, barba, grisalhos, cabelo cortado bem baixinho, tenho olhos azuis, uso pequenos brincos de argola em ambas as orelhas, estou usando uma camisa cinza. A parede, ao meu fundo, é de um bege bem clarinho e tem um quadro lá, ó, que eu mostro todo dia, com uma paisagem caipira, uma igrejinha lá no fundo, e um homem acompanhando um burrinho de carga, numa tarde ou manhã, não sei, com bastante sol. Então, agora, querida Vitória, por favor, se autodescreva. Então tá, bom dia a todas e todos. Eu sou Vitória, eu tenho a pele clara, eu tenho olho verde, apesar de quase não dar para aparecer, que eu uso um óculos bem grande, né, uma armação redonda. Tô com cabelo preto, cabelo preso. Ao fundo tem parede branca e uma bandeira do coletivo feminista Ellen Keller, que é uma bandeira amarela com a nossa logo em vermelho. Uso uma manta porque tá frio aqui. Sou gaúcha, então aqui tá um frio danado. E é um prazer estar aqui com vocês nesse dia, nessa manhã. Então, eu estou muito contente de te entrevistar, Vitória. Tenho certeza que
o nosso público, todas as pessoas que nos acompanham vão gostar bastante dessa entrevista, e fico contente de você ter aí ao fundo essa tão significativa, importante bandeira aí de um coletivo, de um movimento que tem tomado um espaço muito importante, ocupado um espaço muito importante no cenário das pessoas com deficiência. Sabe, Vitória, que eu, durante muito tempo, bom, eu tenho, como falei, tenho 62 anos e tenho 42 de militância nessa área dos direitos humanos das pessoas com deficiência. E nos últimos anos eu acabei ficando muito desalentado, né? Porque não acontecia nada de novo, era sempre uma mesmice, eu percebia que o conceito do modelo médico estava bastante presente e forte, numa tensão constante com o que a gente chama do modelo social da deficiência, e em muitos momentos eu percebia que esse modelo médico avançava e, diferentemente do que muitos possam considerar, reconquistava espaço. Mas eu comecei a perceber coisas novas acontecendo, coisas importantes e interessantes. Uma das coisas que me animou bastante, não faz tanto tempo, foi descobrir a existência do coletivo Helen Keller, né? E antes disso, já muitas iniciativas, sobretudo de mulheres, né? Isso é importante. Eu acho interessante ressaltar, sobretudo de mulheres com deficiência, fazendo discussões bastante interessantes e, enfim, e agora, bem recentemente, agora com essas lives que eu tenho feito, você acha que é a penúltima, amanhã nós teremos a última, olha só, das 29 entrevistas pelos 29 anos da Lei de Cotas. Aliás, uma nós não conseguimos realizar, até vou comentar com você por que nós não conseguimos realizar. Mas nessa série de lives, e me permita falar um pouquinho mais assim na abertura, mas nessa série de lives, uma coisa que a gente decidiu, e foi muito importante, de entrevistar gente nova de idade e nova, assim, no cenário dessa luta, né? E olha, eu fiquei muito animado, muito feliz com as pessoas que eu conheci, com as pessoas que eu tenho entrevistado, e percebido que o novo está aí, com muita força e com muito mais capacidade de crítica do que a minha geração teve. Muito mais capacidade de crítica, aproximando a discussão da deficiência com as questões de gênero, com as questões socioeconômicas e por aí vai. Isso me anima muito, me anima muito. E aí, Vitória, eu queria te perguntar, primeiramente, que você já se autodescreveu, mas agora fizesse uma apresentação de você, do que você faz, um pouco da sua história. É muito interessante isso, né? Essa observação. E, ao mesmo tempo, Tuca, eu acho que a gente, às vezes, entra naquela questão, né? As pessoas fazem o seu tempo, ou o tempo, né, é o resultado das pessoas. E eu acho que é importante a gente ressaltar que, se hoje a gente está podendo também discutir a relação entre gênero e deficiência, raça, deficiência, classe, deficiência, sexualidade e deficiência, também é porque teve uma luta para esse reconhecimento da nossa humanidade, né? Que ainda é uma batalha de todos nós. Então, acho que são processos, né? E que só nos fortalecem justamente pela nossa história ser construída, né? E não criada do nada. Mas então, falando um pouquinho, assim, da minha trajetória, eu sou uma mulher com deficiência, que me tornei cadeirante, né? Eu tenho tetraplegia aos 16 anos de idade, em decorrência de uma bala perdida, né? E como eu brinco, uma bala achada, na verdade, né? E acho que isso despertou muitos questionamentos, até mesmo porque, por mais que a gente tenha 1/4 da população com deficiência, a gente ainda não encontra pessoas com deficiência representadas, enfim, na televisão, nos espaços de cultura, e todos esses processos, a não ser com aquela música triste ao fundo, né? Com aquele discurso,
ultrapassado e tão pejorativo de superação, né? Então, isso foi um processo também difícil para me reconhecer nesse lugar da deficiência, que era sempre marcado pela falta, pela ausência, por um corpo incompleto, um corpo imperfeito, como se existisse algum corpo que performasse nesse lugar da perfeição. Essa coisa né? do corpo, você fala incompleto, imperfeito, e eu ouso dizer, um corpo absolutamente indesejado. Ótimo. Um corpo indesejado, temido, quase amaldiçoado, né? Porque tem aquela coisa de, nossa, o que que tu fez, né? E aí a gente tem também a televisão, as novelas, né? De que ou morria ou ficava com deficiência, né? Porque era muito vilão, era muito malvado. Então, Mas acho que todo quando esse era processo... o mocinho ou a mocinha que eram deficientes, eles saravam. Exatamente. Né? E aprenderam, então agora, ufa, ai que alívio, né? Então, acho que isso foi uma coisa muito, muito forte, né? Mas nesse processo de descoberta enquanto mulher com deficiência, sobretudo mulher com deficiência, eu me formei, eu sou psicóloga de formação, eu comecei a militância em 2005 relacionada à questão de controle de armas, porque era uma luta que dialogava diretamente com a minha condição. Deixa eu te perguntar uma coisa, antes de você entrar nesse tema que eu acho maravilhoso, importantíssimo, da questão do desarmamento, né, ou do armamento, que é o que estamos vivendo agora, infelizmente, eu queria resgatar uma palavra do que você falou. Quando você estava falando da deficiência, eu usei o termo indesejado, e você usou o termo temido, o corpo que é temido. Por que o corpo com deficiência é temido? Eu acho que a gente não tem a nossa humanidade, né, enquanto seres humanos, muito reconhecida, né? Nós nos sentimos sempre seres superiores, e eu acho que a gente percebe isso na questão do desmatamento, na questão da falta de preservação, nas grandes tragédias ambientais, Brumadinho, Mariana, enfim, né, pensando aqui no que está perto de nós. Então, acho que a gente não entende que corpo quebra, corpo é diverso. Então, qualquer coisa que nos relembre da nossa própria humanidade, da nossa finitude, né, na nossa incapacidade em determinados momentos, eu acho que a Nossa gente afasta. nossa Nossa fragilidade. Exatamente, né? Então a gente crianças que querem serem adultos, adolescentes que querem ser adultos, adultos que querem ser eternamente adolescentes, porque a gente está numa relação complicada com nós mesmos, né? E quando a gente vê a nossa possibilidade de machucar, quebrar, né, da nossa vulnerabilidade, da nossa humanidade, na verdade, eu acho que a gente trata muito mal o nosso processo de envelhecimento, né? A gente coloca muito daí esse sistema capitalista também, que associa a nossa utilidade, né, a nossa produtividade como fundamental para o entendimento de que a Aliás, gente... quando se fala nessa coisa de produtividade, sabe que eu fico pensando aqui nas perguntas que vou te fazer, mas de repente você coloca alguma coisa e eu esqueço de todas e falo uma Que nova. bom. Essa coisa da produtividade, né? É muito comum, e até falando um pouco dessa questão do trabalho, da lei de cotas, é muito comum a gente ouvir dizer assim, me incomoda um pouco, mas até pessoas muito interessantes me falam isso e tal, mas não deixa de me incomodar, dizendo assim, depois que a empresa tal contratou pessoas com deficiência, ela percebeu que as pessoas produzem tanto ou mais do que as outras, e está muito feliz com isso e tal, né? Querendo dizer, e eu sempre fico incomodado e um pouco, enfim, que as pessoas com deficiência são produtivas, né? Para os padrões do capital, né? Então, como que a gente se torna normal, né? E aí eu fico pensando, é bom isso, né? A gente ser comparado ao que é tido como normal, né? Ou é melhor a gente criar um embate com isso e dizermos, não, esse normal a gente não quer, né? Esse normal que está aí não nos serve. E é muito interessante isso, né? Porque a gente tem um processo
eu acho que até em conversa anterior, né, que a gente falou sobre isso, um processo da gente tentar ao máximo performar nessa normalidade, sem questionar o quanto que essa normalidade imposta está adoecendo a todos, independente de Ela é ter opressiva, ou não? não deficiência. Exatamente. Então, a gente vê, por exemplo, a cultura japonesa, não é uma crítica vazia, né? Mas a gente fala, olha, porque lá eles são muito evoluídos, porque eles são isso, porque aquilo, né? E tu vê casos de pessoas morrendo, né, de burnout ali no metrô, né? Então, a gente valoriza algumas coisas em detrimento de outras que ficam, e a gente, enquanto pessoa com deficiência, a gente não é vista na nossa individualidade, né? Eu não sou vista como a Vitória, que tem seus potenciais, tem suas limitações. Eu sou vista como as pessoas com deficiência, né? Então, para tentar me distanciar as pessoas com deficiência, eu tento anular as minhas limitações, eu tenho que performar nesse lugar, sendo que eu não vou estar em igualdade de oportunidade com as demais, né? Por exemplo, para eu me deslocar para o meu trabalho, por exemplo, para eu tomar um banho, eu vou ter 2 horas a mais, o que uma pessoa sem deficiência faria em 15 minutos. E eu vou estar sempre trabalhando no meu limite para provar que eu sou capaz, né? Então, eu acho que é um processo que a gente até tem que questionar. Quem são as pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho? São as pessoas que realmente necessitam desta cota porque não conseguem corresponder a essa lógica de produtividade alienante e opressora, de fato, né? Ou pessoas que mais se aproximam deste lugar, né? Então, é um processo bem interessante, porque isso, inclusive, nos afasta do nosso próprio entendimento e defesa dos nossos direitos enquanto pessoa com deficiência, né? Porque a gente quer entender, até falando sobre essa questão de dizer com orgulho que eu sou uma pessoa com deficiência. Então, Né? aí você tocou noutra questão que está aqui na minha gavetinha de perguntas. E uma das coisas que tem sido muito gratificante conversar com a moçada aí que eu tenho conversado é justamente essa reflexão que eu te coloco agora, que é a seguinte: alguns movimentos sociais conquistaram um patamar do que eu chamaria do orgulho de ser o que é, né? Então a gente tem a coisa do orgulho gay, né? A gente tem a questão do Black is Beautiful, né? Dessa coisa tão difícil que foi para a comunidade negra americana e ainda mais difícil aqui no Brasil, mais difícil, de assumir a negritude, assumir as características da cor, por exemplo, estéticas e tal, a velha história do cabelo ruim, né? Que finalmente isso foi jogado na lata do lixo, as pessoas hoje têm, as mulheres sobretudo, né, cabelo crespo e valorizam isso, e isso é valorizado, né? Então chega um momento de orgulho de ser o que é, né? Mas a gente percebe, e eu não tenho claro isso, eu tenho só as perguntas, né? Dizem que quem tem as perguntas tem a resposta, mas eu não me sinto detentor de resposta nenhuma. Mas eu tenho a pergunta seguinte: existiria um orgulho da deficiência? Para mim, sim. E eu trabalho muito nisso, porque eu encho a boca para falar mulher com deficiência, sabe? E não pela minha condição por si só, mas é um processo de como representar isso, assim. Mas eu acho que toda identidade é resposta política, né? E é um processo de quando tu não corresponde à ideia plena de incapacidade, né? Quando tu tá trabalhando, quando tu tá falando alguma coisa, e aquilo faz sentido para outra pessoa, geralmente eu escuto frases, nossa, mas tu nem parece que tem deficiência. E eu acho que essa frase é algo muito rotineiro para todos nós, né? Mas, ai, nossa, tu disfarça bem, né? Para chegar a dizer isso para mim.
E acredito que para ti também, até pelo sorriso que tu deste, né, Tuca? Então, tu fica pensando assim, não, é o contrário, meu bem. E a deficiência também tem essa Então, possibilidade, né? então, Vitória, mas concordo muito com você. Mas, nesse sentido, você não acha que o termo deficiência já está cansado? Né? O próprio termo, né? Porque é um termo muito, aliás, absolutamente associado a algo negativo. Né? Em outros contextos, tudo que é deficiente é ruim. É menor, é de baixa qualidade, né? Olha, o serviço prestado foi deficiente, né? Por aí vai. Mas sabe que eu acho que a questão o negro também é associado ao negativo, né? É o mercado negro, esse lado negro, né? E eu acho que é um processo da gente adequar a nossa linguagem. Porque, sim, a deficiência foi associada ao negativo estruturalmente, né? Eu não tenho braço para isso, tu está cego de raiva, né? Sim, a deficiência aparece justamente para esse lado negativo. Mas eu acho que quando tentam nos tirar deste lugar da deficiência, dizendo, mas tu nem parece que tem deficiência, é reforçar e a gente dizer, não, tem deficiência sim. Bora repensar esse conceito, né? Bora repensar o que isso significa. Então, mas aí tem duas questões. A própria Convenção da ONU e a LBI diz que a deficiência é uma relação entre a limitação corporal e o ambiente. Uhum. Né? Então, já é uma problematização. E outra é que existem grupos, por exemplo, na área do autismo, aqui no Brasil, já se discute o termo neurodiversidade. Né? E na Europa, eu acompanho alguma coisa por lá, se diz das pessoas com deficiência diversidade funcional. Né? Então, já outras... Enfim, o campo de reflexão aumenta. Né? Eu acho isso importante. Mas eu também fico pensando quanto que o queer também tinha esse lado negativo que se apropria, o creep, né? O quanto que tu te apropria desses termos, né? O aleijado e tal, para falar, opa, vamos discutir. Vamos discutir sobre isso e fazer disso da identidade, porque quando te esvaziam deste lugar, mas precisa dizer que tu é pessoa com deficiência? Precisa dizer que tu é mulher com deficiência? E daí eu volto para aquela parte do que... As pessoas não gostam mesmo, incomoda, né? Incomoda. Mas eu volto para essa questão da identidade como resposta política. Por mais que as pessoas esvaziem este lugar da deficiência, em alguns momentos, me colocam permanentemente neste lugar. Entendeu? Então, eu acho que o nosso orgulho é no sentido de mobilização, de reconhecer essa identidade, porque não é a gente que reconhece essa identidade a priori, nos colocam nessa identidade, mesmo que se vele, e daí pegando, por exemplo, a questão da negritude, né? Da valorização da negritude. Tu tem famílias em que provavelmente, né, habitualmente, tu tem outros familiares que também são negros. Então, tu tem como fazer essa possibilidade de resgatar a tua cultura, de tu... enfim, e já no nosso caso, quanto as pessoas com deficiência ainda permanecem escondidas, ainda permanecem debaixo do tapete, né? Porque e ainda a gente um país católico ainda, né, da culpa, porque deve ter sido a responsabilidade da mãe, porque geralmente sempre há a culpa da mãe, né? Então que temos filhas, né? Você tem uma filha, né, de 7 anos, é isso? Eu tenho também, inclusive uma de 8 e uma de 19, que fez 19 agora, no dia de aniversário da Lei de Cotas. E a gente comentou a coisa assim, quando se está esperando o bebê, né? Tomara que nasça, desejo que nasça perfeito, com saúde, né? Já excluindo qualquer possibilidade ali de deficiência. E que, na minha experiência pessoal, né? E é uma coisa que eu tenho ainda que digerir muito, e conversar com as pessoas, acho que digerir coletivamente,
é a coisa, né? Eu tive medo que minhas filhas tivessem deficiência. Eu tive medo, né? Nossa, e será que né? É hereditário? Eu sei que será que vai. Eu sei que não é, né? Poliomielite é o meu caso, não tem nada a ver. Mas eu tive uma insegurança, né? Tive. A deficiência, quando a gente diz que ela é indesejada, não está dizendo que é só pelos outros, mas nós temos, né? Isso está introjetado na gente também, não? Exatamente. Eu acho que é importante a gente fazer essas analogias também com outras lutas, né? Afinal, como diz o samba enredo da Mangueira, é na luta que a gente se encontra. Por exemplo, quando os pais reagem de forma... Não estou dizendo todos os pais, obviamente. Mas quando se torna uma questão, o filho dizer, olha, sou gay, sou lésbica, né? E vem uma questão de medo. Medo, porque há uma estrutura desigual e que é responsabilidade independente de tu ser LGBT, de tu ser negro, sabe, indígena, independe disso, a gente tem uma estrutura Aí é coisa desigual. um pouco, Vitória, do medo do sofrimento, não? Exatamente, é o medo, né? Então, quando tu fala, o importante que venha com saúde, a gente está dizendo importante que venha sem deficiência, porque o mundo para uma pessoa com deficiência ainda é um mundo muito difícil. E só vai ser, talvez, com essa mobilização, com essa nossa luta, com essa arte dos encontros, e de perceber que não é uma luta solitária, que a gente tenha potência cada vez mais para modificar essa estrutura. E para isso, a gente não pode, de forma alguma, seguir invisibilizando que a maior parte das pessoas com deficiência no país é formado por mulheres, é formado por, sobretudo, mulheres negras, né? E nas regiões norte e nordeste. E aí tem uma questão total relacionada à classe, à desigualdade, saneamento básico, falta de saneamento básico gera deficiência, sabe? Violência urbana gera deficiência, enfim, a gente Mas, precisa encarar esses Vitória, fatos também. voltando aqui um pouquinho para nós e para você especificamente, quando a gente fala da associação real entre a deficiência e a pobreza e o sofrimento, né, que é real, como que foi essa sua experiência, né, no sentido do luto vivido, né, quando você percebeu que perdeu, né, porque você perdeu, nós perdemos, né, a deficiência é uma limitação, né, eu sou feliz, eu tenho tudo, eu trabalho, não sei o quê, mas eu não posso correr na praia, eu não posso andar sentindo o frescor da grama na sola dos meus pés, né? É uma perda, né? E como é que foi, né? Você se tornou uma pessoa com deficiência aos 16 anos. Você teve um período de luto, como é que foi isso? Eu acho que a gente tem essa questão da sobrevivem os que se adaptam, né? Eu acho que isso é algo muito presente na minha vida como um todo, não só em relação à deficiência, né? E claro que eu também tive estrutura para me adaptar, senão fica um discurso meritocrático que estamos fora, né? Mas eu acho que, para mim, o momento mais difícil foi eu sair da UTI. Eu fiquei 3 meses na UTI aqui em Porto Alegre, tudo pelo SUS, maravilhoso SUS, Sistema Único de Saúde, maravilhoso, né, que salva vidas diariamente, a gente percebe isso ainda mais em um momento em que a saúde ganha tanta, né, visibilidade, merecida visibilidade nesse momento de pandemia, né. Mas esse parênteses feito, voltando para a história, e daí eu saí da UTI e fui direto para o hospital, para a Rede Sara agora, né, antes era só o hospital Sara Kubitschek lá em Brasília. E Você a foi minha... para Brasília ou tem uma unidade aí em Porto Alegre? Não, fui para Brasília, isso em 2002. Isso. Eu já cheguei na maioridade de tempo de deficiência também, né? Já tô com uns 18 aninhos aí feitos. E eu lembro que lá, a minha expectativa nesses 3 meses que eu fiquei aqui era chegar no Sara, entrar numa porta mágica e sair andando. E quando eu chego lá e vejo todo mundo em cadeira de rodas, eu falei, opa, não é bem assim. Eu acho que esse foi meu principal momento, assim, de luto mesmo,
de entender, tá, esta é uma condição que não é passageira da forma que eu pressupunha, assim. Mas o que me fizeram acreditar, o que todo mundo dava conta de acreditar naquele momento, né? E acho que esse foi o momento de maior luto. E depois eu tenho uma mãe que é daquelas bem... Tu vai ficar sentindo pena de ti? O mundo não vai parar, meu amor. Né? E aí? Sempre chora ou bora lá, né? Então, estudar, eu estava terminando, eu estava no último ano do ensino médio, então eu tive todo o apoio da minha escola, que é uma escola aqui de Porto Alegre, enfim, Pastor Dodes, que fez o possível e o impossível para que eu terminasse o ano letivo com os meus colegas, né? E daí depois minha mãe falou, olha, Vitória, vai ter que fazer faculdade, né? Porque tá difícil o negócio, como é que vai conseguir emprego, né? E daí era uma época antes ainda do ProUni, então ela foi lá e foi falar com o reitor, incomodou todo dia, até que eu consegui uma bolsa de 90%, porque eu não tinha condições, né? E me formei na PUC, enfim. Então foi muito dessa coisa assim de, tipo, vamos fazer acontecer. Vamos tentar canalizar essa dor que, claro, acontece, né? Porque eu sinto muita falta, Tuca, na verdade. Todo mundo ri. Primeiro é dançar, que eu sinto muita falta de dançar e de limpar a casa, gente. Adorava a organização e deixar tudo. Mas ao mesmo tempo, sabe, Tuca? Fala isso que eu estou cansado de lavar louça, viu? E eu já tô com aquela mão maravilhosa de quem não lava uma louça, sabe? Mas tudo bem. Mas sabe o que eu fico pensando, Tuca? O quanto que a gente fica balizando, assim, a nossa experiência por aquilo que a gente não pode, né? E ao mesmo tempo, isso me veio muito com o fato de eu gestar. Para mim foi uma descoberta e tô fazendo as pazes com o meu corpo, assim, porque, como eu falei, dessa coisa do nosso corpo ser sempre atravessado por aquilo que não pode, quando eu me vi, e eu não acho que a maternidade, sempre friso, seja esse essencial para isso, né? Mas foi o meu momento de descoberta. Eu gerando uma vida, sabe? Eu fiquei assim, cara, como que estão me fazendo acreditar que meu corpo é esse treco quebrado, gente? Que maravilha! E foi a partir daí que eu percebi, é ele, mesmo torto, quebrado, que está me podendo fazer com que eu encontre vocês aqui, que eu tenha vivido tantas coisas e tantas experiências a partir dele. Então, assim, eu não... Acho que é por aí que você ia falar, mas muitos depoimentos aqui falaram de uma maneira muito lá do fundo, na verdade, você falou do corpo torto, das perdas e tal, mas as pessoas falam muito de que essa condição da deficiência trouxe coisas muito importantes. Trouxe ganhos, trouxe uma visão de mundo, enfim, trouxe até para a incredulidade dos normais, trouxe vantagens. Eu acho que tudo é isso que eu falei da questão da adaptação, né? Então, por exemplo, eu era uma pessoa completamente alienada, eu nunca tinha parado para pensar sobre a minha branquitude. Eu nunca tinha parado para pensar sobre outras desigualdades, sabe? Eu nunca tinha parado para eu, no máximo, a questão de gênero. Então, assim, eu acho que, sim, e agora eu não danço e nem estou organizando a casa de forma compulsiva aí. Mas quantas coisas eu pude fazer? E aí antes disso, fala uma coisa. Essa experiência de maternidade, né? Como é o nome da sua filha? Lara. Lara. Uma coisa foi sua experiência com ela. Como é a experiência dela com você? Como ela te vê como uma mãe com deficiência? Como é que Acho que travou para mim. A experiência que eu posso te falar, assim, uma das mais fortes, é da cadeira de rodas se tornar um brinquedo. Né? Travou um pouquinho para mim. Mas eu acho que
falou da questão da cadeira de rodas com brinquedo. Porque a cadeira de rodas é muito mal vista, né, pelas pessoas, né? E pelas crianças, não, né? Pelas crianças é um brinquedo, elas querem passear de cadeira de rodas, as minhas, né, sempre usaram a cadeira para dar uns rolês e tal, brincar, né? É bem legal isso, é muito, muito feliz. Sabe que eu lembro, Tuca, na verdade, um pouco antes até da minha maternidade, o meu afilhado, né, tava na casa dele, era aniversário, assim, e chegou um amiguinho dele, e ele olhou pra ele e falou assim, vem ver as rodas da minha Dinda. E aquilo, assim, sabe, eu me senti meio Transformers, assim, porque ele falou aquilo com orgulho, com uma coisa tipo, bah, duvido que a tua Dinda tenha. E isso foi uma coisa que mexeu muito comigo, né? E com a Lara, eu acho que a gente, de novo, fica muito focado. Eu fiquei muito focada na questão da deficiência. E quando conversando com outras mulheres, eu percebi que os meus medos eram muito parecidos, sabe? Muito parecidos. E com ela, eu também fui. Com a Lara, ela. Ai, até me emociona, assim. Ela é uma criança incrível com quem eu me apaixono e aprendo diariamente. E eu fui vendo que ela mesma tinha muitas respostas para os meus questionamentos. Eu amamentei ela por mais de 2 anos. E ela, desde pequenininha, ela do meu colo, ela não se mexia tanto. Ela mesma dava o jeito dela. Ela, na minha cadeira, ela foi onde ela começou a dar os primeiros passos, porque ela se apoiava atrás, sabe? Eu acho que ela foi aprendendo a descobrir, a subir na minha cadeira. E aí eu digo, né? Por mais que dizem que mãe é tudo igual, que é uma forma também de nos invisibilizar enquanto mulheres, ela tem a mãe que é possível, como qualquer criança vai ter a mãe que é possível, né? Então eu acho que esse processo de entender que ela ia me dando respostas, eu, calma, relaxa, meu amor, sabe? De dar uma abraçadinha em mim, de dizer, não coloca a deficiência como um impedimento por si só. E ao mesmo tempo, Tuca, o que atravessa que eu acho que é diferente tu ser uma mulher com deficiência, mãe, de tu ser um homem com deficiência, pai. Porque a gente tem uma ideia da mãe como essa que faz tudo, que é sobrecarregada, que não tem parceria e que não divide responsabilidades com os pais, né? Então, muitas vezes, verem o meu companheiro cuidando da nossa filha, chegavam para ele e diziam: ai, tu seria uma boa mãe, né? Quase como me anulando no meu papel de maternar e negando que ser pai também é cuidar, né? E aí eu vejo também uma grande possibilidade da gente pensar esses papéis. Também no nosso lugar da deficiência, de pensar esses papéis. Que papel é esse? É um pouco, né, por aí que a gente conversa do que a nossa vivência, as nossas experiências de vida têm a contribuir com a experiência de vida de todos, né? De construir novas relações, novos valores, novos modos de ser, novos relacionamentos, não é? Eu acho que isso vai um pouco na linha da construção desse orgulho deficiente, né? Esse orgulho da deficiência, né? O que nós temos a contribuir? E a gente tem, seja nas diferentes formas de comunicar, né? Incluindo pessoas que não são verbais e que comunicam. E aí? Será que a gente está apto, né, a escutar, a perceber o outro? Para além daquilo tão, né? Enfim, são muitas coisas que a gente pode ser. Nessas contribuições, uma mais objetiva, né? Que uma das discussões de causas da deficiência, hoje, infelizmente, é a violência, né? E o seu caso de se tornar uma pessoa com deficiência foi em razão de violência, né? Você falou da bala achada, né? Que é, como você dizia, uma coisa tão naturalizada, né? A gente ouve toda hora notícias
no Rio de Janeiro, sobretudo, né, infelizmente, nas situações lá de muita pobreza e de muita violência, tal pessoa, e vira e mexe crianças, né, foi vítima de bala perdida. O tempo todo como se fosse a coisa mais natural do mundo, uma bala perdida andando por aí, e não é culpa de ninguém, ninguém tem responsabilidade nenhuma, fica por isso mesmo, e danem-se a vítima disso, né? Como é que, qual a sua reflexão sobre essa questão? Sabe, Tuca, minha primeira experiência profissional, assim, enquanto estagiária, foi no Juizado da Infância e Juventude aqui de Porto Alegre, em que eu fazia laudos para adolescentes em conflito com a lei, né? E foi a minha primeira vez que eu iria estar com um cliente, enfim, e eu fiquei apavorada, porque, meu Deus, e como é que vai ser? E ele vai ter muita pergunta, e como é que vai ser? Sabe aquela coisa da fantasia, né? E eu lembro que a primeira vez que eu entrei na sala, assim, ele chegou e olhou assim, foi tiro, tia? E aquilo fez, assim, primeira vez que eu me senti, cara, tu sabe do que eu tô, né? Porque eu até comentei contigo, né? Que sempre olhavam para mim e achavam que era acidente de trânsito, acidente de carro, né? Então, o quanto que essa questão do espanto das pessoas, o que foi bala perdida? E que eu não entendia muito bem por que era espantoso ser bala perdida comigo se tinha, né, com certa frequência, desde lá de 2001, né, não é uma realidade de agora, essas questões de bala perdida. E daí, por isso que eu tive que pensar a minha branquitude, e tenho que pensar rotineiramente, mas o quanto que essa questão da violência, ela é também decorrente de um processo de negação da humanidade, né, de pessoas em determinada classe social, né? Então, é inadmissível que uma pessoa que performa neste lugar que eu performo ser vítima de bala perdida. Mas em determinados lugares a gente relativiza. Então, não tem como falar de controle de armas sem falar sobre racismo. Não tem como falar de violência Como urbana. se as balas perdidas, Não escutei, querido. como se as balas perdidas só achassem pobres e negros. Como se as balas perdidas só achassem pobres e negros. Exatamente, porque é o que se espera. E essa é a mais triste realidade. Né? Porque quando a gente fala em ter arma, em defender o meu território, em defender o meu patrimônio, a gente está falando de licença para matar. Entendeu? Porque a gente, enfim, a gente vê o Estado fazendo isso rotineiramente, né? Em abordagens completamente abusivas, em E situações você que... participou, Vitória, há anos 2000 e... nem lembro quando foi, 2006, da 2005. campanha pelo desarmamento, Sim, 2005. foi aí que, até mesmo porque eu sou natural de São Leopoldo, que é onde tem a empresa Taurus, né? Que tem um monopólio. Tem um monopólio. Então, essa indústria de morte, né? Que não tem outro nome para dar, enfim. E foi, tipo, poucos quilômetros. E ainda num período antes de ter o Estatuto do Desarmamento. Antes de ter um controle mínimo sobre armas, né? Então, e é muito engraçado que as pessoas falam, mas a arma não mata, quem mata são as pessoas. Mas existe um instrumento, gente, né? Então vamos proibir os carros, sabe esses discursos tão rasos, e a gente esquece que é um instrumento de morte, que tem uma finalidade. Pode ser usado para defesa para quem tem Vitória, Vitória, arma é uma coisa masculina? Completamente. E aí a gente vai ver, por exemplo, tá? A gente tem poucos dados sobre deficiência e arma de fogo, né? Porque, como eu falei, é um instrumento letal.
mas muitas pessoas sobrevivem a ela. E daí tem um estudo feito que está ali no site do Sara, que fala que é 7 vezes mais homens que se tornam pessoas com deficiência em decorrência da arma. E por brigas e por vários motivos. Mas, no caso de mulheres que se tornaram mulheres com deficiência em decorrência da arma de fogo, o que aconteceu? Violência doméstica. Então, assim, a gente vê a centralidade, e como eu falei lá no início, a gente não está lidando muito bem com nós mesmos, né? E os homens não estão também lidando com a questão da masculinidade. E daí falam masculinidade tóxica. Na verdade, eu nem sei se eu falo masculinidade tóxica. Eu acho que só masculinidade mesmo. Porque as pessoas se entendem no lugar de homem através do demonstrar força, demonstrar o poder, demonstrar que pode mais, né? E isso é algo que a gente precisa rever urgentemente. Porque além de estarem se matando, estarem matando e ferindo uns aos outros, também estão nos matando e nos ferindo enquanto mulheres, né? Então a gente precisa discutir isso urgentemente, porque um vetor de violência aí são os homens, e a gente não fala muito sobre isso, né? Daí tem aquela fase do, mas nem todo homem, meus amores, olha, não a classe tá ruim, tá com a fama bem ruim, bora repensar isso, né? Enquanto mulher branca, eu tenho que repensar urgentemente o meu racismo, que eu perpetuo todos os dias, e os homens também precisam pensar nessa masculinidade, né? Porque a gente precisa viver numa sociedade que reconheça toda nossas fragilidades, inclusive, né? Uma coisa que se fala muito também na questão do preconceito em relação às pessoas com deficiência, se fala muito da convivência. Ah, mas existe preconceito porque não existe a convivência. E eu respondo assim, olha, eu convivo com mulheres e continuo sendo machista. Eu convivo com negros e continuo sendo racista. Então, não é tão simples assim, basta convivência, né? Basta convivência. E quando a gente fala dessa questão da masculinidade e tal, repete muito a coisa do poder, das relações de poder, né? Existe uma relação de poder homem-mulher, existe uma relação de poder branco-negro, e existe uma relação de poder entre o deficiente e o não deficiente, né? Então, não é a convivência simplesmente que vai acabar com os preconceitos. Eu acho que é um tensionamento e de ocupações, né? Que vai acabar com o preconceito. E essa hierarquização de corpos, a quem serve? A quem serve? Eu acho que isso é central para qualquer mobilização e articulação entre os diferentes movimentos, né? Porque quem é que ocupa todos os lugares? Quem é que ocupa os microfones? Quem é que decide sobre que políticas serão efetivadas e que políticas serão negligenciadas? E a gente precisa discutir isso, né? Porque eu não vejo, que nem até no caso mesmo do presidente, né? Que falam, porque é um retardado. Gente, eu não estou vendo ninguém com deficiência intelectual ocupando esses postos, tá? E caráter, a gente precisa desassociar com a questão de deficiência. Caráter é uma coisa completamente diferente, né? E não tem nada a ver com função cognitiva. Então, assim, eu não vejo pessoas com deficiência de forma realmente representativa, como eu já disse. Aliás, a deficiência é muito frequentemente associada a xingamentos e ofensas, né? Interessante. Totalmente. O tempo totalmente. O tempo todo, porque não nos reconhecem enquanto pessoas. Mas para xingar o coleguinha, né? Tu tá cego de raiva, tu só pode ser surdo, né? Tu só dá mancada. Nesses dias tá fazendo corpo mole, né? Tá fazendo corpo mole. Né? E a gente vê o quanto que a linguagem naturaliza este lugar. E a gente está aqui justamente para dizer, não, a linguagem ela é uma das estruturas que se mantém aí
nessa lógica de desigualdade. Tudo isso que a gente falou, parte do que a gente falou, como que você acha que isso, afinal, se reflete numa coisa muito cotidiana e muito prática, e afinal, importantíssima, que é a questão do trabalho para as pessoas com deficiência? Porque, quer queira ou quer não, né, nós temos que ganhar, que ter um salário, que ganhar, enfim, sobreviver. Como é que isso se dá, Vitória, na questão do trabalho da pessoa com deficiência inserida ou incluída no mercado de trabalho? Acho que, primeiro, talvez eu nem te responda tão diretamente, mas depois a gente volta. Mas eu acho que, assim, a lei de cotas é uma política afirmativa essencial. Sem ela, a gente sabe que sei lá, quase mais de 80% das inclusões das pessoas que estão no mercado formal de trabalho estão lá em decorrência da lei de cotas. Então, isso é um fato que precisa ser evidenciado. Agora, dizer que ele, de fato, está fazendo com que as pessoas com deficiência ocupem o mercado de trabalho, eu já tenho minhas dúvidas, né? Até mesmo porque num período de pandemia, em que vai ter, se já não, né, já está tendo, mas uma redução de empregos. Será que a vulnerabilidade, as pessoas com deficiência não vão ser as primeiras a serem demitidas? Se vai ter um número menor de funcionários? Já está acontecendo, né? Houve até uma iniciativa, um projeto de lei proibindo a demissão de pessoas com deficiência, porque isso já está acontecendo fortemente. E a própria lei de cotas, teoricamente, também meio que inibe a demissão, né? Mas a gente entende, às vezes a gente vai tentando procurar a legislação, bengalas que nos suportem para, né, permitir que a gente efetive aquela política. Mas é algo muito complicado, né? Até mesmo porque se tu vai evidenciar os processos de exclusão interno, porque a gente está convivendo com pessoas sem deficiência no mercado de trabalho, mas até que ponto as pessoas sem deficiência te toleram nesse espaço, né? A gente tem, por exemplo, é tolerável dizer hoje em dia, vaga para pessoa branca, cis, hétero, no mercado de trabalho. É tolerável ter isso? Não é tolerável, mas a gente sabe que é o que acontece. Mas já no caso das pessoas com deficiência, tem a vaga para pessoa com deficiência. O que é uma vaga para pessoa com deficiência? Né? A gente não está disputando vagas a partir do nosso potencial, das nossas habilidades, né? Ou com estrutura necessária, emprego apoiado, por exemplo, que de fato possa... Então, assim, a gente ainda performa muito nessa normatividade, né? E eu acho que nesse sentido a gente tem muito a avançar. E não só por uma questão de produtividade, de que vai ter. Não, mas por uma questão mesmo de garantia desse direito fundamental ao trabalho, que ainda me parece ser algo muito distante para todos nós. Você falou do emprego apoiado, né? Que é uma questão que eu tenho procurado discutir bastante. E dos apoios, de modo geral, né? A LBI preconiza, por exemplo, eu não lembro agora o termo utilizado, mas do apoiador para o trabalho, tem um termo, não sei se é atendente pessoal, o termo que é usado na LBI, mas uma questão que eu também tenho discutido bastante, eu lembro que um dia você colocou, acho que na sua rede social, alguma coisa sobre esse PL que fala do auxílio cuidador, acho que é isso, né? Isso. Né? Porque que eu achei assim... Pode falar. O PL de auxílio cuidador é um PL 3022, de 2020 agora, foi apresentado, e o coletivo participou da construção dele. Ainda não é o ideal, mas eu acho que já é um grande avanço para a gente entender que o cuidado é um trabalho, né? Primeiro lugar. Então, sim. Mas a Maria do Rosário, né? E outra deputada, não é isso? Isso. Eu tenho, não vai dar tempo da gente conversar isso agora, acho que nem é o caso, mas eu tenho muitas dúvidas em relação a isso, viu, Vitória? Porque eu considero que o cuidado é um direito
como enquanto uma tecnologia assistiva, enquanto um serviço, né? Então, eu acho que ele deve ser provido pelo Estado, né? E não existir uma remuneração, por exemplo, para a mãe que cuida, né? Eu acho que tem que ter um cuidado, o cuidador deve ser um serviço público, né? O cuidado deve ser um serviço público provido pelo Estado, como uma cadeira de rodas que o SUS fornece, ou como um medicamento que o SUS fornece. E não, entendo eu, uma remuneração para um familiar, né? Isso eu acho que é uma questão questionar. Na verdade, fica a critério da pessoa. Esse valor de um salário mínimo será destinado à pessoa com deficiência remunerar quem puder. A gente sabe que um salário mínimo é muito pequeno, mas não é necessariamente para um familiar. Mas ter um pouco de autonomia para que essa pessoa possa pagar alguém para oferecer, até mesmo para diminuir essa desigualdade. E a gente sabe que o valor não é suficiente, né? Claro. Longe de ser. Duas coisas. Uma que eu acho que, afinal de contas, vai acabar caindo para um familiar, até pelas necessidades da família, né? E outra, que isso prejudica no avanço de uma política de cuidados, entende? Ao invés de a gente caminhar mais rapidamente para uma política de cuidados, né? Política pública de cuidados, isso aí ele trava esse processo de construir uma política nessa natureza. Mas ao mesmo tempo já tem bastante... É que, só para defender, assim, é que eu acho que tem uma questão que já foi tentado discutir dentro do Congresso e não teve avanços. E a gente tem uma questão urgente, né? É central, a questão do cuidado. Então, o que a gente faz? A gente vai pelo ideal ou a gente tenta avançar minimamente para que se tenha o mínimo? Porque a realidade de hoje é muitas mães, principalmente, não podendo trabalhar, não tendo uma remuneração, enfim, tendo que abdicar para cuidar principalmente de filhos. E aí? E a insegurança? Enquanto pai, se a gente morre, o que vai acontecer com aquela pessoa? Né? Então, eu acho que é um assunto que a gente tem que debater muito ainda, com certeza. Temos que debater. Mas, olha, e vamos debater. Mas, o tempo está passando e a gente nem falou dessa bandeira aí atrás. Eu quero que você fale dela e o que ela significa. Então, falando do coletivo feminista Helen Keller, o coletivo ele vai fazer 2 anos, no dia 21 de setembro, né? Agora 2020, a gente já começou frente a uma ameaça concreta, que era a eleição de 2018, né? Eu acho que a necessidade de dizer que a gente não defende políticas de austeridade fiscal, a gente defende um Estado que realmente se comprometa na defesa da garantia dos direitos humanos. Isso inclui diretamente as mulheres com deficiência. A gente precisa transversalizar a pauta da deficiência nas políticas de gênero, nas políticas de saúde mental, em todas as políticas, né? Até mesmo falando do mercado de trabalho. A maior parte da população com deficiência é formada por mulheres, mas os empregos formais, quase o dobro é ocupado por homens. Então é que nem tem uma música do MV Bill, preto pobre é parecido, mas não é igual, né? Então a gente sabe que entre as pessoas com deficiência, homens e mulheres não estão também em igualdade de oportunidades. A gente tem, para além da questão da deficiência, a gente tem uma questão de gênero a priori, fora as outras questões raciais, sexualidade. Então, acho que o coletivo foi criado justamente para a gente construir políticas, da gente pensar quais necessidades a gente tem, onde a gente precisa avançar para que tenha a nossa integralidade, a nossa humanidade reconhecida, garantida, e isso só se faz através da luta, da organização, da mobilização, de espaços como esse em que a gente pode trazer essa temática. Então, acho que o coletivo é muito isso, sabe? Essa busca de dizer que somos muitas. Como o coletivo se organiza, Vitor? Como se organiza a estrutura do coletivo? Ele é localizado ou ele é pulverizado pelo Brasil? Ele está localizado aí em Porto Alegre? Como é que funciona? Não, o coletivo é nacional. Ele tem quase 60 integrantes atualmente nas 5 regiões do país.
né? E isso é fundamental, porque a realidade daqui do Sul é diferente da realidade do Sudeste, que é completamente diferente da realidade do Nordeste. Então, a gente precisa ter esses olhares, né? Porque é um país enorme, imenso, com desigualdades diferentes também. Então, o coletivo é justamente essa questão de dizer que a gente não está só. É um espaço, sobretudo, um espaço de resistência. Porque a gente já falou isso, da quanto que às vezes a luta da mulher com deficiência, sobretudo, é uma luta muito solitária. Né? A gente fica naquele espaço de será que a gente é reconhecida dentro do movimento de pessoas com deficiência? Será que a gente é reconhecida dentro do movimento de mulheres? Né? Então a gente é um espaço muito de dizer, não, a gente existe, a gente resiste, a gente está se organizando. Então, o coletivo é muito essa resposta de opa, não estamos sós. E a gente vai construir, sim, a nossa força política para também poder participar das construções de políticas públicas e enfim, né? E é isso, né? É muita luta, há muito o que fazer. Travou? Não.